Nós temos um médico diário, né? Todo dia nós temos médico, atendimento é ótimo, o médico é bom e a recepcionista é ótima. E todas as enfermeiras que trabalham aqui são tudo gente boa mesmo. Atende com carinho, com amor as pessoas, que a gente quer o amor, né? Antes a gente tinha que, para você agendar uma consulta, tudo, você tinha que chegar de madrugada, às vezes nem conseguia agendar a consulta. Hoje não, você pode estar vindo qualquer dia, aí agenda o dia que tem, né, a vaga certinho, você não precisa estar chegando mais de madrugada. E do enfermeiro aos médicos, são todos excelentes. Trata a gente com muito carinho, com muito respeito. A gente tem uma convivência com eles que nem parece que é coisa de hospital. Eu tive lá, né? Fui lá na unidade e aí lá eles conheceram a história dele e tudo mais, aí marcaram a primeira visita. Vieram visitar ele, inclusive a doutora Mariana. O Otílio até se identifica muito com ela. E aí a partir disso foi vindo. Eles são bem simpáticos, o Otílio já gosta dele, já conhece, né? Então ele se sente bem com eles. A planificação é um dos projetos mais importantes do CONAS, é uma das questões mais caras a todos os secretários estaduais de saúde, pelos benefícios que ela traz na organização das redes de assistência, na organização da atenção primária dos municípios, no trabalho em equipe, no trabalho intersetorial. E, sem dúvida nenhuma, isso significa que os recursos escassos serão melhor aplicados e os benefícios chegarão ao usuário, que é o objetivo final de todos nós. Portanto, com o crescimento da planificação, nós temos experiências exitosas se replicando por todo o país e, com certeza absoluta, a planificação contribuirá muito para o fortalecimento do SUS, do Sistema Único de Saúde. A planificação é um instrumento que o CONAS desenvolveu, é um instrumento que permite avaliar, planejar, organizar a rede de atenção à saúde a partir da organização da atenção primária e da atenção ambulatorial especializada, de forma integrada, e também a atenção hospitalar. No momento, nós estamos trabalhando mais fortemente na organização da atenção primária e da especializada, porque é um processo muito trabalhoso, porque envolve mudanças profundas no processo de trabalho, e essas mudanças passam pela mudança também da atitude dos profissionais, da própria população, porque na hora que organiza o serviço, a dinâmica que já está habituada a ter naquele território também muda. E a planificação, então, se eu fosse resumir, isso é um instrumento de planejamento, avaliação e organização da atenção à saúde em determinado território. Para a planificação dar certo, todo mundo tem que estar envolvido. Então, no momento que um estado, uma secretaria estadual, solicita, faz adesão, nós fazemos uma etapa que nós chamamos de etapa preparatória. Tem que ter a participação efetiva dos municípios, do COSEMES, das secretarias municipais, dos secretários, dos prefeitos e das equipes, obviamente. Aliás, a participação e envolvimento dos prefeitos e do secretário de Estado são fundamentais para esse processo dar certo. Uma parceria muito próxima de todos os secretários municipais, um engajamento único, um vetor de força de resgate da atenção primária à saúde. Mobilizou e motivou todos os servidores que trabalham nos municípios e aqui na própria secretaria pela qualidade do projeto, pela consistência do projeto. Os pacientes diabéticos que não se controlam, eles vão para a aposentadoria mais cedo. Tudo isso daí o governo vai ter que pagar. E eles vão deixar de pagar. Se eles cuidarem da saúde cedo, eles vão evitar de pagar as complicações, pagar uma UTI para todos aqueles pacientes. Isso sim vai ficar muito caro para o governo. E isso ninguém quer. Porque a gente que trabalha, como você falou, medicina é um sacerdócio. E para ser médico a gente tem que amar o que faz, porque senão não vale a pena. E a gente está aqui porque ama o que faz. Esse é o motivo da nossa vida, se doar. E a gente está doando a nossa energia, nossos dias de vida. Eu estou deixando de ficar com meus netos
para cuidar. Eu falo para os pacientes, gente, eu estou deixando de ficar com meus netinhos para cuidar de vocês. Eu quero um feedback. Vocês têm que fazer tudo por vocês, porque nós temos a nossa parte, eles têm a parte deles, nós temos uma parceria. E essa parceria é maravilhosa, é um sonho de vida. É um sonho que todo mundo quer. Eu fico com pena, eu tenho amigos que têm muito dinheiro, porque meu pai é diplomata, e eles falam, Maggie, mesmo que eu pague um hospital particular, eu não tenho esse serviço. Aí eu falo, que pena, né? Que pena, porque deveria ter. Nós deveríamos mudar muita coisa. E essas mudanças não dependem de dinheiro, dependem muito da gente. Planificação, a meu ver, é uma oportunidade ímpar que nos permite rever os nossos processos de trabalho. E quando eu digo rever os nossos processos de trabalho, não apenas no âmbito da unidade de saúde, mas no âmbito das secretarias de saúde, tanto as secretarias municipais quanto as secretarias estaduais, impulsionando-as a conviver mais, não é? A conhecer melhor umas às outras. Em várias oportunidades eu tive a felicidade de apresentar a planificação como uma estratégia que o Brasil adota, graças a esse esforço do CONAS, para melhorar ainda mais os resultados que temos obtido em termos de fortalecimento da atenção primária. E chama muita atenção esse fato de você conseguir despertar nas pessoas, né, nos atores envolvidos, esse entusiasmo. E isso se reflete basicamente na qualidade do cuidado que é prestado às pessoas, né? Então o nosso objetivo maior, né, é exatamente centrar os nossos esforços para melhorar ainda mais o nível de saúde das pessoas e o seu grau de satisfação para com o nosso Sistema Único de Saúde. É curioso porque havia resistência não só do profissional, mas havia resistência também, às vezes, da própria política de governo. Assim, por que investir recurso nisso? Por que não investir, eventualmente, recurso em outra atividade que pode me gerar dividendos políticos eleitorais de forma mais rápida? Então a gente precisava convencer, porque era uma aposta a princípio, mas dizer, o caminho é esse. A gente precisava tornar a atenção primária o foco de todo o sistema de saúde e conectar a nossa rede a ela. Isso a gente ia ter um resultado concreto a partir da planificação. Eu sempre friso que a planificação veio para estruturar os nossos processos de trabalho, né? A gente via no nosso município de Pedro Canário uma unidade básica de saúde muitas vezes cheia, né, com muito tumulto, pessoas impacientes esperando pelo atendimento, longas filas, relatos de diversas pessoas que chegavam na fila 10, 11 horas da noite do dia anterior para tentar uma ficha de atendimento no outro dia com o médico. Quando se conseguia, ainda saía contente. O pior é aqueles que passaram a noite toda na fila, né, esperando uma ficha, uma senha de atendimento, e quando a unidade abria, escutava da recepção que as fichas tinham esgotado. Então, com a planificação, isso encerrou, não existe mais fila, não existe mais tumulto. Eu sou fanático, entusiasmo realmente pelo bloco de horas. O bloco de horas realmente deu um alívio para as unidades de saúde. O que mais me impactou foi a forma de agendamento mesmo, porque daí, quando eu comecei, a gente tinha um caderninho de lista de espera, que para a pessoa não precisar voltar, de repente a gente marcava e ligava para facilitar para aquela pessoa. E daí eu pensei, poxa, mas se eu tenho esse caderno de lista de espera, por que eu não tenho a minha agenda, né? Quando eu tive a oficina, eu já voltei implantando o agendamento aberto. Daí a gente marcou a agenda ali de 12 por dia e foi dando certo, assim. E a gente tem um retorno bem bom, assim, dos pacientes, que eles reconhecem muito isso, de poder chegar e marcar sua consulta, sabe? Antigamente vivíamos apagando incêndio e assim a gente não conseguia dar uma assistência adequada para o usuário. A gente não conseguia acompanhar aquele usuário e hoje, com tão pouco tempo, a gente já consegue ver essa mudança nesse processo, né? Então, assim, foi um espanto quando ele chegou, um medo, né, de aceitar essa mudança. E hoje eu consigo, assim, dizer que não tem como você dizer assim, não vai dar certo, já deu certo. Era muita fila, o pessoal dormia aqui na frente e era muito difícil. Agora não, com a planificação, tem um dia marcado,
das consultas. Aí a pessoa marca, vem e se consulta, né? Realmente, tudo mudou, né? A planificação, ela veio para poder mostrar pra gente como fazer, baseado em evidências, não no achismo. Então, uma unidade de saúde que era, que a gente trabalhava só para receber demanda de qualquer forma, vem hipertenso, vem diabético, vem gestante, vem alguém passando mal, e todo mundo chegava às 7 horas da manhã e a gente chegava na unidade, tinha fila, e a gente chegava e ia apagando incêndio, ia atendendo, os pacientes ficavam de 7 horas da manhã, às vezes até meio-dia para poder ser atendido, e a gente ficava ali, meu Deus do céu, o que aconteceu aqui? E todo dia era assim, a gente acordava de manhã, ia para a unidade, o que tem para hoje? Tem isso aqui, vamos atender, pronto. E os dias se passavam e a gente não tinha real noção do que a gente estava fazendo. Por maldade ou por não querer fazer? Não, simplesmente porque a gente não aprende isso da forma correta. Então a planificação veio para falar assim, ei, peraí, você tem boa vontade, você quer fazer, mas eu vou te ensinar como fazer da forma correta. E aí veio a planificação, veio as tutorias, e vamos ensinar como fazer, vamos ensinar como fazer uma agenda. E aí parece que é como se fosse tirando uma viseira do nosso olho e a gente fosse vendo um novo mundo. E aí vamos implantar o bloco de horas. Meu Deus, mas como que vai ser isso? Não vai funcionar? Como que vai ser o paciente vir na unidade para marcar, depois vir para consultar? Será que a gente vai conseguir fazer isso? E fizemos. E o que aconteceu? Fizemos o bloco de horas. O paciente hoje, ele chega na unidade com horário marcado. Então a gente consegue que o paciente chegue às 8 horas da manhã, se ele estiver marcado para as 8 horas da manhã, e a unidade está em silêncio, a gente tem tranquilidade para atender. O paciente não fica esperando 30 minutos, 1 hora, 2, 3 horas. Ele consegue entrar na unidade, a técnica de enfermagem consegue fazer a pré-consulta, a gente sabe quem é esse paciente, para que ele veio, a gente consegue fazer o estudo da demanda, né? Então, assim, já no bloco de horas, que foi uma das primeiras ações que a gente implantou, a gente já viu uma grande diferença. Essa questão do agendamento, ela é importante porque você vai gastar menos tempo, você está precisando do médico naquele momento, você vai ser atendido naquele momento, e você vai agilizar a sua parte e a do médico também, que está ali para te atender, ele vai ter o horário dele marcado certinho, então vai ser mais fácil para a gente e para ele também, né? Que ele seja sempre essa pessoa maravilhosa que sempre foi e continua sendo, que trata as pessoas com carinho e amor, porque isso na vida da gente faz tudo, porque sem isso a gente não é feliz. Então a gente vem aqui para consultar, a gente está tão para baixo e se torna saindo daqui rindo e alegre, né? Antigamente as pessoas iriam marcar consulta, chegavam às 3 da manhã, 4, e após a implantação do bloco de horas, isso não mais existe. Né? Elas já chegam já com o horário agendado, tudo certinho. Nós também implantamos a nossa sala de acolhimento com classificação de risco. Né? Então a gente já sabe quem é classificado como urgência, quem é classificado como prioritário, quem tem que ser atendido naquele dia e aquela pessoa que a gente tem que somente orientar ou então agendar para um outro dia. E não só isso, nós redividimos todo o nosso território, nós conseguimos uma cobertura de 100% com o mesmo número de agentes comunitários que nós tínhamos. Nós conseguimos elaborar as nossas instruções de trabalho, que hoje tem nos ajudado bastante. E a própria população já observa isso. Nós temos na unidade livros de registro, caixinha de sugestões, e sempre a gente está tendo aquele feedback deles elogiando, falando que não precisam mais ir à unidade pela madrugada, né? Muitas vezes eles chegam lá sem nenhum tipo de agravo. Eu quero marcar uma consulta, então já sai de lá com a consulta agendada. Então mudou, e mudou para melhor. E a partir do momento da planificação, nós fizemos a estratificação de risco. Teve uma mudança na nossa agenda, teve uma mudança no processo de trabalho. Com a planificação veio também um bloco de horas, e dentro desse bloco de horas também nós conseguimos organizar todo o processo de trabalho. De certa forma, estratificar é conhecer,
é identificar aquilo que é mais complicado, aquilo que tem mais riscos para o paciente. Então, geralmente, nas unidades básicas aqui do município de Caxias, a gente faz isso, a gente estratifica. Ou seja, digamos que recebamos aqui uma gestante ou uma criança em situação para consulta puerperal ou consulta de pré-natal, nós fazemos uma estratificação e identificamos aquelas, dentre todas elas, as que realmente apresentam aí situações que são mais complicadas, né? Situações que não são rotineiras, situações que colocam esse paciente em risco. A respeito da fragmentação do paciente ser jogado de um nível de atenção para outro nível de atenção, de um profissional para outro profissional, como se ele fosse um problema que passasse para frente, a gente já viu que em muitos casos não resolve. Quando tem o diálogo entre atenção primária e atenção secundária, entre os profissionais de diferentes áreas, e cada um assume certa responsabilidade do paciente, mas assume também esse paciente como algo que a equipe toda tem que resolver, a chance de sucesso é muito maior. A felicidade é extrema. Eu até brinco que eu não tenho tanto tempo de cardiologia assim, mas eu quero me aposentar aqui, porque aqui eu vejo as coisas funcionando de verdade, assim. Então a gente está monitorando com frequência esse atendimento, né, assistência e a satisfação do usuário. Então hoje, né, na unidade Pirajá, a gente está trabalhando de forma diferente, de uma forma mais organizada. A gente vendo que o paciente, que o usuário do SUS fica satisfeito, então a gente também fica satisfeita com o bom trabalho que a gente desempenha. Quando eu passei a conhecer indicação, quando cheguei aqui no Dimur, eu já fiquei meio assim, né? Pra mim é coisa nova, novidade até, né? Que foi pra mim. Eu comecei a estudar, a ler, ali tudinho. Eu vi que ajudou muito, não assim, um profissional da limpeza técnica, ajudou bastante eu a limpar uma área crítica, uma área semicrítica, uma área CC crítica, ajudou bastante, uma área infectada. Como posso lidar até com os lixos, que eu não sabia como lidar. Como que eu posso mexer, manipular o lixo, eu não sabia. Tem risco para mim me contaminar. Tudo isso, através da planificação, me ajudou, me orientou. Devido ao POP, a cartilha que eu estudei. Processo operacional padrão. Né? Ele quer falar do quê? Como se deve se limpar uma unidade base de saúde. Desde um banheiro à parte externa, né? Que é lá fora, lavar a janela, um vitrô, como que isso deve ser feito. Isso tudinho ajuda, até uma parte que tá muito de gente, como deve se limpar. A planificação de atenção à saúde, ela buscou introduzir a segurança do paciente nesse projeto, voltado um pouquinho para compreender a magnitude dos problemas e adotar medidas que busca efetivamente assegurar a qualidade no cuidado prestado na atenção primária à saúde. A integração entre atenção ambulatorial e especializada foi uma necessidade sentida a partir da planificação da atenção primária, quando, ao se fazer a estratificação de risco das pessoas com condições crônicas de alto e muito alto risco, se visualizou naquela região a necessidade de identificar um ponto de atenção especializado. A gente já consegue ver em poucos meses dessa mudança o número de internações por paciente daqueles que complicavam mais, tinham cetoacidose diabética e internavam por essas intercorrências, a diminuição. Por quê? Porque eles passam pelo endócrino pediátrico, que vai ajustar as insulinas, mas eles também têm a visão do psicólogo, do enfermeiro para ver se está aplicando de forma correta, da nutricionista e às vezes até também da assistente social quando há necessidade.
que o paciente tem que ver como um todo, né? Ele é um ser humano, então ele está ali com os sentimentos, ele vem com a carga dele já para consulta, que muitas vezes transcende só o problema do diabetes. Então, a gente tendo essa avaliação multidisciplinar, a gente consegue ver alguns fatos que interferem na melhor qualidade do tratamento do paciente, que não está ali só apenas na receita da insulina, mas está numa questão que às vezes ele não tem dinheiro para alimentação, está numa questão que está sofrendo algum tipo de, vamos dizer, bullying na escola, que a psicóloga vai abordar. Então, a gente vê que com isso o paciente sai feliz, ele literalmente sai feliz, com um sorriso no rosto. Esse apoio matricial que nós damos aos profissionais da atenção primária é no sentido de dar um poder a mais aos pacientes, né, do ponto de vista de conhecimento que ele vai ter a respeito dos cuidados com a saúde dele. Além de melhorar a interação entre os profissionais, porque um vai conhecendo a área de trabalho do outro, harmoniza a linguagem dos profissionais com os pacientes, né? Hoje, por exemplo, a psicóloga da nossa equipe me procurou para dizer que a paciente que ela atendeu fazia aplicação de insulina apenas numa parte do corpo, né? Então, além de ela me chamar atenção para isso, ela já sabia a partir de um matriciamento entre a equipe que a paciente não estava se aplicando insulina da forma como deveria. A ideia é que o matriciamento possibilite que as equipes da atenção primária resolvam os problemas que eles recebem sem a necessidade de encaminhamento. À medida que eles têm conhecimento, né, de determinadas situações, né, que eles receberam apoio matricial da atenção especializada, provavelmente esses pacientes não vão chegar aqui porque os problemas deles foram resolvidos lá na atenção primária. Fazer um trabalho multiprofissional, interprofissional, né, participar das reuniões de equipe, discussões de caso, grupos de estudos, a gente foi vendo que a equipe foi se entrosando cada vez mais, né? E a gente foi vendo também o impacto que isso teve na vida dos usuários, ao perceberem que, de fato, né, o trabalho em equipe produz muito efeito na vida dos pacientes, né? A gente viveu uma mudança muito grande, né, que inicialmente trouxe medo, né, por essa, enfim, por ser algo novo para todo mundo, mas à medida que a gente foi trabalhando e foi vendo a evolução dos pacientes e vendo que de fato é possível, o momento atual é de muito entusiasmo. O matriciamento nada mais é do que uma troca de saberes, né, entre o nível de atenção secundária, que era o qual nós estamos inseridos, com a atenção primária. Planejamento. Então a equipe ela passa a trabalhar culturalmente com um plano de ação e não mais trabalhar aleatoriamente. Então ela trabalha com plano de ação, ela tem, porque dentro dos critérios ela tem que ter uma carga horária de 40 horas, 4 de manhã, 4 à tarde. Ela tem que ter um território definido, a equipe completa, né? E a classificação de risco, como a gente está trabalhando na área de trabalho, que é a linha de cuidado que é materno-infantil, então classifica a gestante se ela é de baixo, médio e alto risco. Concomitante, começou a se organizar a clínica especializada em Cacoal, que é que vai receber essa gestante de alto risco, que é o CREAME, né? Que é o centro de referência para receber. Anteriormente ele chamava-se Clínica da Mulher, tinha uma obstetra, tinha uma enfermeira. Hoje não, ele já tem quase que completa uma equipe multiprofissional. Fisioterapeuta, enfermeiro, nutricionista, assistente social, né? 2 obstetras e uma gerência com liderança para ir recebendo a gestante. Então existe agora a ficha de compartilhamento, eu identifico a minha gestante de alto risco, a minha criança de alto risco, porque também na minha equipe já tem o pediatra, e eu vou compartilhando o cuidado dessa gestante para evitar a mortalidade materna e a mortalidade infantil. É uma experiência altamente exitosa, onde tem havido uma interação habilidosa entre a equipe de atenção básica com o atendimento especializado, como também uma ampliação no leque de ações que o cuidado compartilhado ele é capaz de promover, permitindo que o profissional identifique problemas de saúde que só uma avaliação criteriosa e multidisciplinar poderia garantir.
A planificação trouxe esse espírito de trabalho em equipe. A própria equipe chegou à conclusão que se eles não trabalhassem todos juntos, se todos eles não falassem a mesma língua, não focassem no mesmo objetivo, eles não iriam ter sucesso. Então, vou dar um exemplo que a gente teve, né? A gente vai ter um encontro, né? E eles foram convidados a participar. Aí, de imediato, a gente propôs, vai 1 ou 2 da equipe junto com a tutora, para não ter que fechar a unidade. Daí eles prontamente me disseram, ou vai toda a equipe ou não vai ninguém. Então, isso mesmo, isso é equipe. Eu acho que todas as conquistas que eles tiveram, que eles estão tendo, todos os avanços, é mérito deles. E todos querem estar lá, querem apresentar o plano, mostrar que deu certo. E tá dando tão certo que eles comentam com as outras equipes que a gente ainda não avançou, que eles estão nos procurando. Quando é que a planificação vai vir para nossa unidade? A gente quer logo, a gente também quer ficar igual ao laboratório, né? Que tá muito legal, eles estão conseguindo trabalhar de uma forma bem bacana, tá todo mundo satisfeito. Isso gera uma satisfação, né, pessoal para os profissionais, né? Os pacientes também, a gente tem vaga para quem realmente precisa do especialista e quem não precisa está sendo muito bem atendido na atenção primária também. A mudança para os profissionais foi imensa, né? A satisfação que todos da equipe têm para vir trabalhar, acordar feliz para vir trabalhar, porque muitos de nós, eu acredito que todos sempre trabalharam assim, individualmente, né? E agora não, a gente tem uma equipe, né? Então, imagina, eu consigo contar com uma oftalmo, com um cardiologista, com uma psicóloga, nutricionista, assistente social, técnico de enfermagem. Então, é maravilhoso. Eu sou apaixonada por saúde pública, então isso me instiga muito, porque a gente vê que é tanto amor, é tanta empatia que a gente sente, né, com os pacientes, porque é o melhor para eles. É a questão do autocuidado, a questão do acolhimento, do abraço, que ele chega na unidade, ele já é bem acolhido, ele se sente em casa. Então tudo isso nos traz um bem-estar muito grande, né, porque a gente está fazendo o melhor para eles. E estar em equipe, pensando nisso, é muito bom. Porque a planificação veio trazer isso, né? A gente pensar em melhorias para nós e para eles. Isso está sendo maravilhoso. No primeiro momento, assim, eles ficaram um pouco apavorados, né? Com o que vinha com a proposta. Achavam que não iam ter pés. Muitos achavam que a gestão não ia conseguir concordar com o que estava se propondo e outros estavam simplesmente gratificados e emocionados pela ideia de se ter um sistema totalmente organizado dentro dos 23 municípios do litoral, sendo que de Torres até o último, todo mundo está trabalhando dentro de uma planificação, de um sistema único e igualitário para todos os usuários do serviço. Nós sabemos que o maior gasto que nós temos com saúde pública vem dos níveis de maior complexidade, né? O investimento em atenção primária, embora não seja pequeno, ele dá um resultado muito melhor em termos de nível geral de saúde da população. Então, o que nós percebemos foi uma diminuição das internações e nós temos uma demanda muito grande nos hospitais, nos prontos-socorros, e isso é diminuído. Nós temos um alívio das filas e isso certamente representa uma alocação mais eficiente do recurso público em saúde. A partir do momento que você organiza a rede e todo mundo sabe de onde começa e onde termina o atendimento, nós temos qualidade no atendimento e assim, o cidadão vai ter clareza, tanto o profissional quanto o cidadão, daquilo que ele precisa e quais são os seus direitos. Então, a planificação chegou lá através de um projeto entre o CONAS, a Secretaria Estadual de Saúde, o COSEMES e a Fiocruz, levando aí a planificação para uma região na cidade do Rio de Janeiro, uma área programática, onde uma área bem complexa, com muita violência, exclusão social, falta de serviços públicos, e nessa área que ficou definido como seria a área que seria implantado inicialmente aí a planificação no estado do Rio de Janeiro. O CONAS fez vários movimentos, né, neste sentido, de provocar a discussão da integração. Esse é
vamos dizer, um mantra do CONAS, né? A gente discute integração da vigilância com a atenção há muitos anos, mas não é de fácil operacionalização. Mas nós já fizemos, uma das oficinas anteriores da planificação era exclusiva de vigilância, e a gente entendeu que só aquilo não resolve, não integra efetivamente. Tanto é que a gente fez, em agosto, uma oficina no município de Uberlândia, em parceria com a Secretaria Municipal, com o objetivo de incorporar, né, as ações de vigilância no processo de tutoria da atenção. Um cuidado compartilhado feito por uma equipe através da construção de um plano de cuidado, que é o nosso produto final, que esse plano de cuidado ele é direcionado para a atenção primária, que vai executar o que foi estabelecido no plano. Assim, a gente tem a integração do nível primário, da atenção primária, com o nível especializado. Todos os meses a criança tem que ser acompanhada, tanto pelo agente comunitário de saúde, tem que ter o peso, tem que ser anotado na carteirinha da criança. Temos que ver a questão da vacinação e acompanhar o gráfico de crescimento, se a criança está tendo tendência para a obesidade ou para uma possível desnutrição. E também está observando os aspectos psicológicos, os aspectos físicos, familiares, socioeconômicos daquela família. A gente nunca fica só, e o CONAS está presente o tempo todo para nos ajudar e nos nortear em como nós vamos fazer funcionar a planificação. Muitas vezes a gente fica perdido, tentando entender como é que a gente vai fazer o nosso trabalho, como que nós vamos conseguir organizar, porque muitas pessoas envolvidas para a gente poder entender. E o CONAS ele vem justamente nos dando esse apoio, nos orientando, fazendo as visitas para poder nortear nós tutores e também por seguinte a gente conseguir nortear as demais pessoas. A gente consegue fazer o nosso serviço fluir do jeito que ele tem que ser. Organizamos, agora nós estamos fazendo mais a implantação da organização da rede materna infantil. Então, nos pré-natais, eles são pré-natais de qualidade, são organizados, nós classificamos o risco da gestante e assim a gente dá qualidade de assistência para ela, sem sufocar as unidades especializadas. Os pacientes eles estão tendo qualidade de vida melhor porque eles conseguem ter uma autonomia maior, né, da sua vida, do seu autocuidado. Então isso faz com que mereça uma atenção, né, quanto a esse atendimento que está tendo aqui, que multiplique para outras regiões. Do ponto de vista da qualificação da atenção primária, o que nós perdemos no start do SUS foi justamente manter a confiança da população no sistema. O modelo hospitalocêntrico tomou conta desse processo todo e distanciou um tanto. Resultado, você encareceu enormemente o sistema. Esse encarecimento do sistema provocou que municípios pequenos, com 10 mil habitantes, por exemplo, tivessem que alocar uma estrutura hospitalar com gastos excessivos para poder resolver condições sensíveis à atenção primária. E um dos indicadores que a gente acha mais importante acompanhar é a migração dessas ocorrências do sistema hospitalar para serem resolvidos na própria atenção primária pós-qualificação. Então isso sensibiliza enormemente os custos das prefeituras. O Ceará tem uma característica que os 184 municípios têm gestão plena, então dessa maneira as prefeituras tiveram à medida que foram vendo o resultado, não só de satisfação da população, mas o resultado também econômico para a sustentabilidade dos municípios, isso revolucionou aí o processo de adesão. Aqui eu passei por todos os especialistas, tive um bem acompanhamento, as consultas são marcadas, horários certos, tem entrada para sair, para o retorno, tudo direitinho. Então, conforme tudo isso, eu estou sendo bem acompanhada. Eu acho que a gente se encontrou muito bem nessa nossa equipe, que foi todo mundo com o mesmo ideal, assim, todo mundo queria muito que desse certo. Eu acho que isso foi fundamental, assim, todo mundo junto na mesma causa, acreditando que isso daria certo. Ninguém quis empatar ou dizer, estava melhor do jeito que estava antes. Todo mundo viu que foi um processo difícil, assim, não foi fácil. É um deslocamento também do núcleo profissional, porque antes estava todo mundo, cada um no seu quadrado, né?
Cada um na sua salinha, cada um fazia seu atendimento, fazia evolução, e é isso. E aí, no momento que tu tem que conversar, que tu tem que discutir, que tu tem que pensar junto com uma equipe, isso é um deslocamento de uma conduta que já está engessada num processo de saúde. E aí teve essa motivação da equipe, eu acho que foi a partir dessa motivação que se criou esses laços também de equipe e que facilitou, e que daí entra também o amor. Para mim, o que é importante é quando um paciente entra na sala, entendeu? E o médico atende bem, entendeu? Em termos de você ser bem vestido, ou se você ter condição ou não. Então, isso aqui eu não tenho esse problema, esse preconceito. Tendo como referência nossa aqui do ambulatório de gestação de alto risco, eu acho que é uma causa muito nobre, que ela merece ter uma atenção diferenciada, especializada, e acredito que com a planificação isso veio agregar muito para a gente conseguir evoluir neste processo. Então, certamente fará diferença na saúde, na atenção para toda a população, e eu acho que vale muito a pena investir. A gente conseguiu reorganizar o serviço, né, de modo que todos os profissionais consigam integrar o atendimento dessa gestante e não de forma fragmentada como era anteriormente. Não existia uma conversa em conjunto, não existia uma discussão em conjunto. Com a vinda da planificação, a gente conseguiu reorganizar isso e ampliar também os olhares para a rede, para a atenção toda da gestante de alto risco, né? E não atuar só com a gestante de alto risco dentro do ambulatório. A gente conseguiu responsabilizar todo mundo para trabalhar junto com essa gestante. Estou muito feliz, com a chegada da planificação no setor terciário, hospitalar, mais uma iniciativa inovadora pelo CONAS, e veio para fechar o ciclo do cuidado, da prevenção da mortalidade materna infantil e fetal. E eu acredito que com a qualificação dos processos de trabalho, com o alinhamento da comunicação da maternidade com a atenção primária de saúde e CEAME, será uma garantia no cuidado de fato, das nossas gestantes e nossos bebês. Todo esse olhar, toda essa linha de cuidado, ela foi desenhada de uma forma muito mais clara para todos os segmentos. E eu acho que esse foi o grande ganho. E existem dois ganhos, na minha opinião. Existe um ganho social, porque as pessoas não precisam adoecer, Nós podemos prevenir que as pessoas fiquem doentes. Isso é um ganho social de extrema importância, acho que é vital. 80% dos problemas podem ser atendidos na atenção básica, Mas além do ganho social, existe um ganho econômico, que na medida em que nós evitamos que as pessoas fiquem doentes ou agravem as suas doenças, nós conseguimos reduzir os custos envolvidos nesse processo. E como gestor, nós temos que olhar os dois ganhos. O ganho social, importantíssimo, talvez o mais relevante, mas também o ganho econômico. Porque saúde não tem preço, mas tem custo, e é um custo alto. Esse modelo deve ser implantado, multiplicado, por conta da saúde da população, Eu acho que todo governo tem que se preocupar basicamente com saúde e educação. E na saúde, Na saúde as pessoas precisam, como consta na Constituição, de um atendimento médico digno, com medicação, com exames, As pessoas tendo tempo para atender, não é aquela correria, atender na maca, na porta do hospital, nada disso. Então, o importante, a meu ver, a Secretaria de Saúde, os governos, deem atenção para esse atendimento e que ele possa ser expandido em prol da saúde da população. A fundamentação teórica da planificação da atenção à saúde, ela está na ideia de rede de atenção à saúde. Então, há toda uma reflexão de que o SUS, enquanto um sistema fragmentado em que não comunica a atenção primária com a atenção especializada com o hospital, que isso não dá conta da realidade epidemiológica do país, que é uma tripla carga de doenças com domínio relativo forte das condições crônicas. Então, de certa forma, o sistema
fragmentado teve algum impacto positivo nas condições agudas, nas doenças infecciosas e do trauma, mas ele fracassou, à semelhança de todos os países do mundo, no enfrentamento das condições crônicas que convocam um novo modelo bem diferente desse, que pressupõe uma integração em rede da atenção primária, atenção secundária e atenção terciária. O CONAS tem, em sua missão institucional, 3 grandes eixos. 1. Representar as Secretarias Estaduais de Saúde junto às instâncias do Sistema Único de Saúde. 2. Promover e disseminar o conhecimento científico. E 3. Promover o apoio às Secretarias Estaduais de Saúde. Nessa missão, nós desenvolvemos vários projetos. Um deles é o projeto de planificação de atenção à saúde, que tem sido feito em parceria com as Secretarias Estaduais de Saúde e com as Secretarias Municipais de Saúde, e que tem transformado o processo de trabalho da atenção primária à saúde e também da atenção ambulatorial especializada. Com esse projeto, nós pretendemos consolidar o processo de implantação das redes de atenção à saúde em todos os estados brasileiros. Nós queremos que o Ministério da Saúde adote essa estratégia e que o povo brasileiro saiba que a atenção primária resolutiva não é apenas discurso, é prática. Agora, essa prática só vai acontecer se cada um dos gestores e trabalhadores tiverem a vontade de fazer ela acontecer com o tempo necessário e com a qualidade que é exigida pelas pessoas e que é uma questão de honra para cada um que faz o SUS nesse Brasil. Portanto, vamos à luta, que nós venceremos sim, com a atenção primária sendo estruturante e o sistema de saúde sendo grande beneficiado por essa estratégia. Um abraço a todos.